Prezados amigos do canal Caminho Nobre e do grupo no Telegram do Caminho Nobre. Hoje eu vou estar falando sobre um tema que me pediram muito para falar, sobre a morte. E eu escolhi uma faceta desse tema, que é a percepção que as pessoas têm, muito baseado no materialismo, de que a morte é uma derrota. Quando a pessoa cura, as pessoas falam assim, nossa, ela foi abençoada. Então vamos pegar o caso do vírus da Covid, que já causou aí mais de 350 mil mortes no nosso país. Vamos pensar aqui na vida do espírito, que é aquilo que nos interessa, porque o espírito é quem continua. Quando eu era adolescente, lá em São Paulo, mais ou menos entre meus 15 e 20 anos de idade, esse período aí, eu assisti muitas palestras e participei de muitos estudos com um mestre chinês chamado Pai Lin. E ele foi muito importante, uma colocação que um dia ele fez numa das suas palestras, que era assim, que a vida você tem que olhar como se você olhasse a distância para ela. Então vamos supor que você organizou uma viagem e que você chegou nessa viagem, só fez frio, chuva, e você estava na praia, você ficou decepcionado. E o que acontece com a nossa mente? A nossa mente reativa, a mente imatura, ela amplifica os problemas. E aquele problema naquele momento se torna grande. A pessoa sofre muito mais do que deveria sofrer. Ou seja, você tem um evento que daria uma decepção, uma contrariedade X, e a pessoa passa a sofrer muito mais pelas coisas, pela imaturidade que ela tem dentro dela. Passado um tempo, vamos supor 10 anos depois, ela olha para o passado, ela olha para aquele evento distante e vê que aquilo lá não foi nada demais, não teve significado nenhum, não teve importância nenhuma. E essa é a vida do espírito. Ou seja, quando a pessoa falece, quando a pessoa morre, é uma vida que mudou provavelmente o rumo que a gente imaginava que ela ia ter. Mas não é perda nenhuma para o espírito, é uma experiência diferente. E isso não muda em nada a vida do espírito. Eu explico, tá? Uma pessoa, vamos supor, tem 27 anos, teve o vírus aí da Covid, acabou falecendo. Para o espírito dela, isso é uma experiência diferente e que não vai mudar nada. Quando daqui, 200 anos ele vai olhar para trás e vai ver isso daí como um evento muito pequeno. E a nossa imaturidade, que agrega conceitos bobos, imaturos, incompletos, como graça, merecimento, quando na realidade para o espírito é completamente indiferente se ele continua ou não. Por quê? Porque ele vai precisar de diversidade de experiências para desenvolver. E é isso que a natureza nos proporciona, diversidade de experiências, diversidades de oportunidades e diversidades de situações. Então nós somos constantemente contrariados. Por quê? Porque não importa a situação que a gente vive, o que importa é a forma como a gente vive. Então o fato de uma pessoa ter um câncer, vamos supor, e morrer, não é que ela não é abençoada, ela é amaldiçoada, ela perdeu, é uma derrota, Deus não ajudou, seja qualquer besteira. Ou se ela curou de um câncer, ela foi abençoada simplesmente, como se fosse melhor uma coisa do que outra. Isso é uma visão materialista, uma visão baseada no apego. Para o espírito, não muda. O que muda, portanto, é
forma como a gente age, a gente reage. Então vamos voltar para aquele exemplo lá da viagem na praia. Se a pessoa naquele momento cultivou a raiva, ela fortaleceu a raiva dentro dela. Se ela cultivou a má vontade, ela fortaleceu a má vontade. E isso perpetua na vida do espírito. Tanto o espírito encarnado, quanto depois que desencarnar. Então, nada do que acontece de fora para dentro, a gente precisa ter uma resposta enorme. Porque para a vida do espírito, isso pouco importa. Uma traição que dói tanto na gente por causa das nossas imaturidades, na vida do espírito, daqui, sei lá, a 300 anos, isso não vai significar nada. Mas se naquele momento você utilizou a desculpa da traição para desenvolver ódio, raiva, né? Adotar um comportamento de vingança, descontar em outras pessoas, fazer maldade com outras pessoas que não tem nada a ver com a história, por exemplo, isso sim reverbera não só ao longo dos anos, mas das décadas e dos séculos na vida do espírito. Então fica essa dica aí que eu vi lá do mestre Pailin, de você olhar para a situação como se ela tivesse anos de distância, décadas de distância, porque só aí você vai ver qual é o real peso dessa situação. E você também pode olhar isso daí, é com séculos de distância. Ou seja, daqui a 200 anos, qual vai ser o peso para esse espírito dele ter desencarnado com 27, 28, ou 60, ou 80 anos. Porque ele vai continuar tendo experiências, ele vai continuar tendo diversidades, contrariedades, diversidades de situações, sejam no plano encarnado, no plano denso que nós estamos, ou nos outros planos vibracionais que existem. Eu vou parando por aqui, agradeço a paciência de vocês para escutar essa mensagem. Desejo a todos vocês um ótimo final de semana, paz e bem, até mais.